Pessoal do Livros TV, hoje vamos conversar sobre educação com o economista-chefe do Instituto Ayrton Senna e professor do INSPER, Ricardo Paz de Barros. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e hoje vamos conversar sobre educação com o economista-chefe do Instituto Ayrton Senna e professor do INSPER, Ricardo Paz de Barros. Bebê, seja mais uma vez bem-vindo ao Livros TV. Um prazer estar aqui com você. Bebê, nas últimas décadas o Brasil ampliou o investimento em educação, mas os resultados dos nossos estudantes nos testes internacionais não mudaram tanto assim. Por quê? Bom, essa é uma boa pergunta. Eu acho que a gente não sabe por quê, tá certo? É, o que eu costumo dizer, né, é que o Brasil é um país que planeja muito em educação, faz muito e avalia como ninguém. Então, nós temos um dos planos de educação mais detalhados dos países do mundo. A gente é o país do mundo que mais aumentou o gasto com educação e o volume que a gente gasta com educação, 5, 6% do PIB, é bem alto a nível mundial. Então a gente planeja, a gente gasta e a gente tem um instituto para monitorar a educação, que é o INEP, que é um instituto com excepcional conceito a nível mundial. Então, nós temos absoluta certeza de que os nossos resultados educacionais são desastrosos ao longo da última década. A gente não tem nenhuma dúvida, o INEP não deixa a gente ter qualquer dúvida, porque a gente tem o melhor sistema de avaliação. A questão é que a gente não senta para analisar por que o nosso resultado foi desastroso. Tá certo? Então, tudo se passa como se a gente tivesse desenhado um avião, construído o avião, e a gente tem absoluta certeza que o avião caiu. Mas a gente não faz uma análise detalhada de por que o avião caiu. Tá? Então, quem disser que sabe por que o desempenho do Brasil é desastroso dessa maneira, eu não sei com que base isso vai estar sendo dito. Obviamente que tem um monte de estudo e várias pessoas, um monte de estudos fragmentados, mas eu acho que a sociedade brasileira, que reuniu um esforço enorme para fazer um plano nacional de educação, mobilizou a sociedade inteira. Nós não mobilizamos a sociedade inteira para entender por que não funcionou a educação nos últimos 10 anos. Tá certo? A gente não tem esse esforço feito. Então, eu não arriscaria dizer qual a causa do fracasso educacional brasileiro. Eu arriscaria dizer o seguinte: eu acho que o sistema educacional brasileiro carece de um sério problema de governança. Tá certo? Eu acho que, como eu falei, nós somos aquilo que na linguagem de administração a gente chama, em linguagem de administração a gente tem uma coisa que chama PDCA, né? Que é planeja, faz, checa e atua para você descobrir o que deu errado, para você, na hora de planejar, levar em consideração o que deu errado. Então, o ideal é você fazer um PDCA. O Brasil é PD sem A, entendeu? Então, a gente não avalia em profundidade. Tá? Então, um exemplo típico o Brasil, nós temos 15% dos nossos jovens de 15 a 17 anos fora da escola. A gente tinha 15% fora da escola há 10 anos atrás. A gente tem hoje 15% fora da escola. Tá certo? O nosso plano nacional de educação diz que todos esses jovens deviam estar na escola em 2016. Eles obviamente não estão. E eles não estavam 15 anos atrás, 10 anos atrás, não estão agora. E a gente não tem nenhum esforço de reunir um conjunto de pessoas e dizer: olha, vocês só levantam daqui, vocês só terminam essa comissão nós que descobrirem a causa
de eu ter 15% fora da escola, porque era para eu ter zero. Está na Constituição que todo mundo até 17 anos tinha que estar na escola. Tá certo? Está no Plano Nacional de Educação que tinha que estar na escola. Não está. E tem dinheiro pra isso. E tá há 15 anos. E se for falta de dinheiro, fala comigo, porque dinheiro eu tenho. Então, eu tenho que descobrir isso. Mas em vez de a gente... Então eu acho que, sem dizer que eu sei quais são as causas do fracasso educacional brasileiro, que eu não consigo demonstrar que eu sei, eu acho que a gente fazer um PD sem A, ou seja, a gente não avaliar em profundidade cada um dos nossos fracassos, leva a gente a fracassar de novo. Tá certo? A outra coisa que eu acho que é fundamental é que a gente tem na educação brasileira, porque, pensa bem, como a gente falou, a gente tem o dinheiro. Se a gente tem o dinheiro, por que a gente não tem uma ótima educação hoje? Talvez a gente não saiba fazer. Mas o curioso do Brasil é que você tem vários municípios brasileiros pobres, vários no Ceará, Brejo Santo no Ceará, vários no Ceará, e espalhados pelo Brasil, que fazem uma excelente educação, que tem níveis educacionais comparáveis com níveis europeus, e são pobres, e são cidades pobres. Então, a gente sabe educar, a gente sabe, só tem que a gente não sabe copiar. Então, a gente tem uma ideia no Brasil, por alguma razão, quem não está tendo um bom desempenho, não está copiando quem está tendo um mau desempenho, não está copiando quem está tendo um bom desempenho. Não é copiar literalmente, é entender qual o que na essência fez aquela experiência ser bem sucedida e ver como é que eu adapto aquela ideia central ao meu contexto. Então eu precisava de um sistema educacional que identificasse quem está tendo sucesso no Brasil, e não são poucos os casos de sucesso, identificasse qual é a razão desse sucesso, não descrever o sucesso, mas extrair dali qual é o princípio que está por trás daquele sucesso, tá certo? Divulgar esses princípios, assessorar quem vai incorporar, quem está indo mal e quer incorporar aquilo, precisa assessorar para adaptar aquilo à realidade do cara, tá certo? E eu preciso de incentivo para o cara adotar, tá certo? Então, qualquer pessoa que olhar o sistema educacional brasileiro fala o seguinte: olha, tem gente gastando a mesma coisa com resultado completamente diferente. A única razão pela qual eu tenho gente com iguais recursos tendo resultados completamente diferentes é porque eu não estou tendo difusão de conhecimento. Então, no Brasil, eu creio que eu tenho parte do insucesso brasileiro é a nossa incapacidade de aprender com os nossos grandes educadores. Nós temos grandes sistemas educacionais que estão dizendo o caminho e as pessoas não estão seguindo esse caminho. E eu acho que esse é um problema de gestão. E a outra coisa que eu acho que é muito importante é que nós não podemos continuar acreditando que um bom secretário de educação, que bons gestores educacionais, bons diretores, é muito importante que eles sejam honestos, que eles trabalhem de manhã, de tarde, de noite, porque o trabalho na educação é pesado, é intenso e tenso, e psicologicamente demandante, porque a gente vive a realidade de um conjunto de situações humanas às vezes difíceis, tá certo? Então não basta eu ter alguém resiliente, honesto, dedicado e esforçado. Eu preciso, isso é o ponto de partida. Eu preciso de alguém que diga o seguinte: como que eu vou resolver o problema dessa escola, como que eu vou resolver o problema da secretaria? Ou seja, eu preciso de alguém que seja honesto, dedicado, resiliente e que saiba e tenha um projeto de como resolver o problema da escola, como resolver o problema do sistema educacional. Não basta eu ser dedicado, esforçado, comprometido, resiliente. Eu preciso saber como fazer. E a gente precisa avaliar as pessoas e saber se ele fez ou não fez.
E como a gente pode desenhar um modelo onde essas pessoas sejam identificadas e estejam no lugar certo? É a questão da gente valorizar e exigir. Quando a gente escolhe um secretário de educação, né? Um município escolheu um secretário de educação, ele tem que. é, Ele escolheu, ele sabe que aquela pessoa ela é honesta, dedicada, resiliente, é, é, tem boa vontade, escuta, etc. Ele tem que ir na Câmara, na Assembleia, e chegar e apresentar para as pessoas que ele recebeu a secretaria com IDEB e que ele vai entregar um outro IDEB e que ele está comprometido com entregar outro IDEB e ele sabe como fazer isso e os passos dele para fazer isso vão ser A, B, C, D e E. E convencer todo mundo que fazendo A, B, C, D e E, ele vai desse IDEB para aquele IDEB. Da mesma maneira que um presidente do Banco Central, quando ele assume o Banco Central, ele vai ao Congresso e diz, cara, eu vou gerir o Banco Central desta maneira, eu vou tirar a taxa de juros daqui, vou levar para lá e eu vou fazer isso, 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 isso. E todo mundo tem que olhar e dizer assim, eu acredito nisso. E depois, se não der certo, ele é trocado, porque ele tem um compromisso. Mas ele não pode ser colocado lá simplesmente porque ele é um cara honesto, dedicado. Porque se caso a gente fizer isso, nós vamos estar, no fundo, desmoralizando a honestidade, a seriedade, a resiliência, porque a gente vai estar confundindo ponto de partida com ponto de chegada. Bebê, talvez um dos grandes problemas no modo como a gente gasta o dinheiro da educação no Brasil seja a superconcentração desses recursos no ensino superior. Eu queria que. Houve um estudo dos economistas Carlos Góes e Daniel Duque, ambos ligados ao Livres e do Instituto Mercado Popular, que demonstrou que as universidades públicas atuais, com esse modelo de gratuidade para todos, são um instrumento de aumento da desigualdade de renda. Eu queria que tu comentasse um pouco isso. Qual deveria ser a proporção de gastos públicos com ensino superior e de base e como fazer com que a educação, o investimento em educação, no lugar de ampliar a desigualdade, combata que deveria ser o caminho Então, natural. então mano, a questão é a seguinte, temos que separar duas coisas. É, o Brasil gasta demais com educação superior? Talvez. E a gente pode discutir isso num minuto. O problema maluco do Brasil não é nem gastar muito com educação superior. É com a educação superior de quem que ele gasta. Quer dizer, se eu estiver gastando um monte de dinheiro com a educação superior do pobre, eu falo, bom, tudo bem, vamos discutir se eu devia estar gastando mais com a educação superior do pobre ou com a educação básica do pobre. Agora, se eu estou discutindo gastar com a educação superior do rico versus a educação básica do pobre, parece uma discussão de por que eu vou gastar mais R$ 1 com a educação superior do rico versus mais R$ 1 com a educação básica do pobre. Não tem nem discussão. Qual é a discussão? Não tem, não existe. Então, não existe. O Brasil gasta muito com a educação superior do rico e do muito rico. Não é do pouco rico, é do muito rico. Então, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Ainda mais um país que tem os desafios educacionais que o Brasil tem. Então, a primeira coisa a fazer é dizer o seguinte, vem cá, não ao gasto com a educação superior para rico. Não, não. Vamos, para os ricos, por favor, paguem a educação superior dos seus filhos. Tá certo? Aí tem um segundo passo. Bom, nós temos que gastar mais com a educação superior ou não? O ponto é o seguinte, o Brasil tem pouca educação superior. Nós temos que expandir a proporção da nossa população que tem educação superior. E precisamos fazer isso rápido. Então, nós precisamos ajudar a nossa população pobre a ter educação superior e precisamos provavelmente ou pagar por isso ou talvez, que seja melhor, ter um financiamento, dado que quem tem educação superior
tipicamente não será pobre, vamos, na verdade, em vez de pagar, financiar. De tal maneira que nós vamos ter uma coisa tipo FIES, o problema do FIES, que é desastroso. FIES é desastroso, mas o problema do FIES não é a concepção de você emprestar para as pessoas pobres, para elas irem para a educação superior. É a maneira como você está fazendo. É a maneira como, o quanto você está pagando para as universidades. E a maneira como você está gerenciando todo o processo. Tá certo? Então, nós precisamos sim, provavelmente, de um programa de financiamento da educação superior bem sólido, mas hiper bem desenhado. A gente tem que ser muito cuidadoso em qual que é o desenho desse sistema. Então, nós precisamos expandir a educação superior, mas, em primeiro lugar, obviamente, o financiamento da educação básica do pobre. Isso é em primeiro lugar. Mas nós precisamos também financiar a educação superior do pobre, provavelmente com base em empréstimos e não com base em doações, principalmente daqueles que mais tarde poderão pagar por isso. Para isso nós precisamos de um sistema tipo FIES muito bem desenhado, muito bem gerido. A educação, o acesso ao ensino superior foi expandido com o FIES e o ProUni. O ProUni é um modelo que o governo paga, mas quem gere é uma faculdade privada. Você acha que isso não deve ser priorizado no ensino superior? Mas é possível aproveitar essa experiência para o ensino básico? Não, certamente, quer dizer, o ProUni, né, é um exemplo onde eu estou usando o setor privado para oferecer gratuitamente educação para pessoas de famílias mais vulneráveis, mais pobres. Não tem razão nenhuma na educação, como na saúde, como na assistência social. E curiosamente, no Brasil, na assistência social e na saúde isso é bem compreendido, mas na educação não é. Não tem razão nenhuma para a gente estatizar. É muito importante a gente ter uma saúde pública. A gente não precisa ter uma saúde estatal. É muito importante que a gente tenha saúde gratuita, principalmente para aqueles que são mais pobres. É muito importante a gente ter assistência social, e principalmente para aqueles que precisam dela, e gratuita. A gente não precisa fazer isso da maneira estatal, ou seja, o governo não precisa ser dono do Centro de Referência da Assistência Social e operar o Centro de Referência da Assistência Social, como Brasil afora tem vários que não pertencem ao Estado, da mesma maneira que o Estado não precisa ser dono do hospital nem da clínica, mas ele tem que colocar toda a infraestrutura social. Idealmente, todos os hospitais brasileiros deviam estar abertos aos mais pobres brasileiros. Os mais pobres brasileiros deveriam poder escolher qual hospital eles querem ir. E o governo brasileiro devia pagar a conta depois para eles. Mas os hospitais não precisam ser estatais. Da mesma maneira que os centros de referência à assistência social não precisam ser estatais. E, na verdade, como que na educação as creches são gratuitas, tem um monte de creche gratuita, e não é estatal e é financiada com recursos públicos. Isso devia ser estendido a toda a educação. Eu devia ter escola de fundamental, eu devia ter escola de ensino médio, não estatais, que são operados por instituições, em princípio, sem fins lucrativos, mas eventualmente até com fins lucrativos, e que são públicas, ninguém pode impedir ninguém de se matricular lá, tá certo? E gratuitas para os mais pobres. E, eventualmente, os mais ricos podem pagar pelo benefício. Então, isso é assim na saúde, isso pode ser assim na educação. O que a gente tem que entender na educação, que o que a gente quer na educação é uma educação que seja... quer dizer, o ideal da educação é que de manhã cedo eu tenha um ônibus que vai buscar na casa, vai passar na casa de uma criança rica, vai buscar aquela criança, vai passar na casa da criança pobre, vai buscar aquela criança pobre, os dois vão juntos batendo papo, chegam na escola, eles sentam na mesma sala de aula, eles vão na hora do recreio brincar juntos, jogar bola juntos, vão depois almoçar no mesmo
refeitório, comer a mesma comida, vão depois brincar junto, ir ao cinema junto, eventualmente vão voltar para casa no mesmo ônibus, etc. A única diferença que a gente quer é que, e essa escola não precisa ser estatal, essa escola pode perfeitamente ser uma escola privada, pode ser até com fins lucrativos, pode ser sem fins lucrativos. A única diferença é que no final do mês a criança pobre vai receber da escola uma cartinha dizendo: pai, o seu filho é ótimo, a gente adora ter ele aqui, ele é um cara que estimula e bate papo com todo mundo na escola, ele é uma criança realmente entusiasmada, fantástica, legal. Legal ter ele aqui. E para a família rica, vai chegar uma carta dizendo: seu filho é fantástico, conversa com todo mundo, entusiasmado, estudioso, brincalhão, etc. E nós estamos muito contentes de ter ele aqui, esperamos ter ele aqui por muitos anos, e segue em anexo um boleto que você tem que passar no banco e pagar pela educação do seu filho. Então a única diferença que nós estamos falando é que as famílias ricas podem pagar pela educação do seu filho, enquanto que para as famílias pobres essa educação será gratuita, tá certo? Embora todo mundo esteja estudando na mesma escola, na mesma turma, e essa escola não precisa ser uma escola estatal, onde os professores são funcionários públicos, pode perfeitamente ser uma escola privada, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, da maneira como pode funcionar a saúde ou pode funcionar a assistência social. Qual é o benefício de ter? Porque tem muita gente no Brasil que tem resistência em escolas privadas. Você fala uma coisa dessa, tem pessoas principalmente ligadas a sindicatos que têm uma síncope, né? Acham que a escola tem que ser necessariamente estatal. Qual é o benefício de ter esse modelo que permite a existência de escolas privadas assim? Olha, o ponto é o seguinte: no fundo, o que a gente quer é um sistema onde o pobre tem acesso a uma escola de boa qualidade e gratuita, tá certo? É isso que a gente quer. Se a gente conseguir que o rico pague por isso, melhor. Mas o fundamental é o pobre ter acesso a uma escola de qualidade e gratuita. Como a gente vai prover isso? Se é com escola estatal ou privada, no fundo, uma questão gerencial. Não tem nada a ver com educação. Educação é garantir escola de qualidade e gratuita para o mais pobre, tá certo? E que seja integrada com o rico, de preferência, que a criança rica e pobre estudem juntos e na mesma sala, e de preferência que o rico pague. A questão a gente tem que ser cuidadoso, porque, vamos dizer, aqui em São Paulo, o secretário de Educação, ele tem que colocar em sala de aula todo dia mais de 150 mil professores, 200 mil professores. Como é que ele sabe e qual é o mecanismo que tem para garantir que 200 mil professores entram na sala de aula correta, dão a matéria correta, que supostamente tem que dar, na hora correta, todos os dias? Então, há um sistema de gestão extremamente complexo, tá certo? Então, o que isso tem a ver com a educação? Se eu puder ter cada comunidade como uma escola, gerenciando a sua escola, e que a escola seja particular, de propriedade daquela comunidade, e que ela seja financiada pelo governo para fazer aquilo, eu tenho que me preocupar em gerir a qualidade desse sistema, vou fazer uma avaliação, se as crianças estão indo mal naquela escola, eu vou sentar com aquela escola e falar assim: peraí, vocês não estão funcionando direito, tá certo? Eu não tenho que gerir os professores de cada dia, tá certo? Então, a questão, não, você diz, não, eu tenho uma maneira de garantir que os 200 mil professores que o secretário de Educação do Estado de São Paulo tem que colocar todo dia em sala de aula, eu tenho como garantir que isso funciona, que isso é legal, que isso funciona bem, melhor do que se fosse um sistema privado, pode ser que seja. Então,
vamos dizer, privatizar nem sempre é a solução para tudo. Você tem que saber privatizar. Então, enquanto que, por exemplo, na Holanda, a vasta maioria, quer dizer, 70% das escolas na Holanda são privadas, embora gratuitas e públicas, mas elas são geridas privadamente, e o sistema funciona muito bem. A República Tcheca está privatizando as escolas e está indo muito bem. A Suécia tem má experiência com isso. Ela privatizou as escolas e está meio que reestatizando as escolas. Por quê? Porque se você tenta privatizar um serviço, você precisa de um sistema privado extremamente sólido, saudável, com os incentivos corretos, com a regulação correta para funcionar. Então, o sistema público pode ser péssimo, mas se você tiver também um sistema privado mal regulado, que não funciona direito, também ele pode consumir, e o FIES é um caso típico, onde a gente tentou usar o setor privado e não funcionou direito. Então, não existe, na verdade, uma solução, vamos dizer, não é uma questão ideológica de que eu quero todas as escolas estatizadas ou todas as escolas privadas. O que eu quero é educação de qualidade, gratuita, principalmente para as famílias vulneráveis. Como eu vou fazer isso? Me parece que uma maneira descentralizada, onde o Estado fica responsável por definir qual é o currículo, qual é a qualidade e certificar de que está acontecendo, é uma maneira mais inteligente de gerir o sistema do que eu ter que recrutar professores, formar professores, garantir que o professor está dentro da sala de aula, tomar conta da pintura, trocar a lâmpada da escola. Por que eu tenho que me preocupar com tudo isso? Porque que isso é minha responsabilidade. Eu acho que isso daí é exatamente onde o Estado pode contratar o setor privado. E você lembra, aqui em São Paulo mesmo, tinha época que os ônibus, tinha companhia de ônibus estatal para transportar passageiros. A gente chegou à conclusão de que não precisamos ter ônibus estatais. A gente pode ter ônibus públicos, privados, desde que a gente regule isso corretamente. Então, a gente já teve telefonia totalmente estatal. A gente chegou à conclusão que telefonia a gente não precisa ser estatal, mas a gente precisa regular. Então, a gente precisa regular a telefonia, a gente precisa regular o transporte urbano, mas se a gente tiver uma boa maneira de regular, é melhor ter uma provisão privada e a gente vai discutir a gratuidade para os mais pobres, né? No caso da eletricidade, a gente tem luz para todos, que garante acesso subsidiado para os mais pobres, mas a provisão pode ser privada. Então, eu acho que o importante é garantir os serviços com alta qualidade. Se você tem uma maneira de fazer isso de uma maneira estatal, estou aqui para escutar. Agora, se eu fosse desenhar a partir do zero, eu faria privado. Uhum. Agora, você falou sobre o Estado ter também uma definição sobre o programa, né, o currículo escolar. Como fazer com que a escola esteja com o currículo preparado para a formação do estudante num mundo cada vez mais dinâmico e, enfim, com mais informação, como é o caso que a gente tem hoje no século XXI? Então, mas aí é que eu acho que que educação queremos é uma definição da sociedade. Né? É tipicamente uma coisa que não é alguma coisa que eu possa dar para o setor privado definir. Então, a sociedade brasileira tem que definir que educação queremos, que tipo de o que queremos desenvolver na escola. Isso é uma definição da sociedade, que envolve uma escuta ampla e etc, etc. Então, em vez de estar E que pode ser mais flexível ou menos flexível. Exatamente. Em vez de estar construindo escola e preocupado se o professor foi dar aula, não foi dar aula e qual que é o plano de carreira dos professores, o sistema educacional brasileiro tinha que estar realmente pensando o que queremos com essa educação. E, evidentemente, o que queremos com essa educação, ela tem que ser flexível em cada momento e flexível no tempo. Flexível em cada momento, porque cada aluno que chega na escola tem interesses diferentes. Então, eu tenho que ter uma escola que, ok, eu tenho um básico aqui, mas ela tem que ser flexível de tal maneira que um aluno que tem um interesse para um lado, ele vai mais para um lado, o aluno que tem um interesse vai mais para o outro lado. Afinal de contas, o que a escola tem que fazer é desenvolver a autonomia
do jovem. Progressivamente tem que desenvolver a autonomia do jovem. E você só desenvolve a autonomia aprendendo a escolher. Então ele tem que começar a aprender a escolher na escola. Uma escola onde o cara não escolhe nada, não desenvolve a autonomia dele. Então ele tem que aprender a escolher. Então eu tenho que começar ao longo do sistema educacional, ampliar o leque de escolhas do jovem e dar para ele a responsabilidade e as consequências das escolhas que ele está fazendo. Tá certo? Então, uma boa educação tem que ser flexível por natureza. Agora, além disso, ao longo do tempo, o mundo muda e o que nós queremos para a nossa educação vai mudando. Então, as nossas autoridades educacionais vão ter que atualizar o nosso currículo básico e cada escola o seu currículo completo o tempo todo, para estar sempre atualizado e adequado a como o mundo muda. Na medida em que o mundo muda cada vez mais rápido, o que a escola deve fazer vai ter que mudar cada vez mais rápido. Muito bom. E falando em ser cada vez mais rápido, o tempo vai chegando. E mais uma vez eu agradeço, PB, por essa entrevista. Obrigado, um prazer estar aqui. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e acompanhe as nossas redes sociais, sempre em /Eu Sou Livres e no site eusoulivres.org. Obrigado e até a próxima.